Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje a nossa primeira leitura vem nos falar sobre o desejo de Deus de purificar o nosso coração. Geralmente nós percebemos essa pureza dentro de nós quando nós somos crianças, onde a gente não tem muita maldade, onde as coisas que nós nos envolvemos são menos pecaminosas do que quando nós nos tornamos adultos. É claro que há exceções, há situações nas quais as crianças vivem situações em que a realidade delas é muito pecaminosa, mas temos que considerar que é uma minoria. A maioria das crianças vivem em ambientes saudáveis, onde os pais buscam sempre levar o aprendizado para elas de forma que elas cresçam pessoas do bem. Nós podemos perceber muito bem isso, que os nossos pais geralmente estão muito preocupados em mostrar uma imagem para seus filhos de pessoas respeitosas, de pessoas que têm autoridade, de pessoas que dão exemplos e assim por diante. O objetivo é exatamente nos ensinar a sermos pessoas melhores. E por isso, Deus nos ensina a todo momento a sermos pessoas melhores. Durante toda a sua palavra, os seus exemplos, ele sempre nos direciona à prática do bem. E essa prática do bem é que nos fará pessoas melhores diante da sociedade. Um dos grandes problemas que nós temos é que nós geralmente nos preocupamos em receber recompensas para sermos bons. Vou dar um exemplo. Os nossos pais, às vezes nos ensinam dessa forma. Se você retirar boas notas na escola, no final do ano você irá ganhar um presente. Então, geralmente a gente começa a aprender a barganhar as coisas com as pessoas para poder receber prêmios com isso. E nós, às vezes, queremos barganhar com Deus da mesma forma. Nós queremos receber a vida eterna, receber o reino dos céus. E por isso, muitas vezes nós queremos negociar com Deus isso. Eu faço bem para poder receber um prêmio. Sendo que nós deveríamos fazer pela essência daquilo que nós somos, porque somos a imagem e semelhança de Deus. Mas a maioria de nós quer praticar o bem por causa das recompensas, não porque deve ser uma pessoa do bem, deve ser uma pessoa que pratica o amor, mas sim por causa de prêmios. Então nós temos que tirar de dentro de nós essa filosofia que às vezes os nossos pais nos ensinam. Deus não nos ensina isso, mas Deus nos mostra que é consequência e resultados recebermos um prêmio. E da mesma forma, as atitudes que nós tomamos no nosso dia a dia. Porém, para os pais nos darem educação, nos ensinarem, às vezes eles têm que nos ensinar dessa forma, mostrar que nós receberemos recompensas no final de algum processo. Porém, nós não compreendemos da forma correta. Geralmente nós tiramos isso como aprendizado para tudo que nós vamos fazer na vida. Então, se eu faço certo, eu tenho que receber um prêmio por isso. Se eu faço errado, eu tenho que ser punido por isso. É dessa forma que os nossos pais nos ensinam. Porém, nós temos que aprender que o certo é certo mesmo quando todos estão fazendo errado. Se o mundo inteiro está cometendo pecados, fazendo tudo errado, isso não quer dizer que você tem que ir atrás deles e caminhar junto com eles, mesmo que pareça que tem uma recompensa no final disso. A recompensa, ela é um resultado das ações que você tem, porque você é livre para fazer as escolhas. Mas as escolhas que você tem que fazer têm que ser direcionadas à prática do bem e sem esperar nada em troca. Por isso Deus é amor, porque Ele te dá essa liberdade, não espera nada em troca de você, mas sabe que se você fizer a escolha errada, haverão consequências. O prêmio de você caminhar com Deus é o reino dos céus, mas se você fizer naturalmente, sem que seja algo esperando um prêmio por isso, você chegará ao reino dos céus da mesma forma. E é desse jeito que Deus gostaria que você chegasse lá. Que fizesse o amor que é convidado a viver de boa vontade, sem esperar prêmios por isso, sem que alguém mandasse você fazer. Infelizmente, nós temos que ser mandados
a fazer a prática do bem. E quando a gente descobre isso, a gente percebe isso, a gente percebe que Deus age exatamente conosco dessa forma. Ele nos dá a liberdade para fazermos aquilo que quisermos e não espera de nós o certo ou o errado, mas Ele quer que a gente caminhe com Ele. Agora, se você escolheu o caminho errado, Deus apenas lamenta que você não esteja com Ele, mas te dá a liberdade para tocar sua vida para frente. E é assim que nós temos que nos comportar diante dos mandamentos de Deus. Peguemos a palavra de Deus e façamos naturalmente, sem nos esforçar, por amor e carinho. Não fazer aquilo de forma a nos punir por causa daquilo, mas sim pelo amor que nós sentimos aos mandamentos de Deus, pelo amor que nós sentimos a Deus, mas jamais por recompensas. É assim que nós iremos nos purificar, de nos afastar desses pecados que o mundo tem implantado em nossos corações. E às vezes, infelizmente, até os nossos pais fazem isso, às vezes os nossos amigos fazem isso, mas às vezes é com a boa intenção, mas acaba nos causando uma vida muito direcionada ao desejo das coisas materiais. Quem vive o materialismo acaba perdendo a salvação, mas é compreensível porque o mundo está vivendo essa realidade, mas nós temos que andar na contramão desse desejo do materialismo. Podemos ter coisas materiais? Sim, podemos ter, mas sempre de forma responsável, com sabedoria, sempre pensando que o que realmente vale é o nosso espírito e não a nossa carne. Vamos passar agora para o Salmo responsorial de hoje. Nosso Salmo responsorial nos traz o seguinte refrão: Eu hei de derramar sobre vós uma água pura, e de vossas imundícies sereis purificados. O que Deus quer de nós é exatamente derramar sobre nós essa água pura, que é a sua palavra. A palavra de Deus tem o objetivo principal de transformar as nossas ações em ações do bem, em ações que nós possamos praticar o amor com o nosso irmão. Porém, ainda nós temos muita dificuldade disso, principalmente quando alguém nos pratica o mal. Se alguém nos faz o mal, nós queremos revidar com a maldade. A vingança faz parte do nosso coração. Nós sempre queremos dar o troco ao outro da mesma forma que ele nos deu. Então, se alguém algum dia te magoar, fizer alguma maldade, é claro que você vai sentir no seu coração sim um desejo de vingança, o desejo de fazer maldade, mas sempre pare para fazer uma oração. É a melhor coisa que a gente tem para fazer. Converse com Deus. Pergunte a Deus o que fazer naquele momento. Alguém te xingou, te maltratou, te roubou, seja o que for. Pare, faça uma oração e converse com Deus. Faça uma reflexão para Deus mostrar a você quais atitudes e quais ações você deve tomar diante daquele posicionamento, naquele problema que você está vivendo. A palavra de Deus tem uma infinidade de ensinamentos que podem nos ajudar demais a alcançar a nossa salvação. Nós temos que ter foco nisso. O objetivo é alcançar o reino dos céus e sermos salvos. Então, o que fazer? A palavra de Deus sempre terá para nós um ensinamento, de forma que dará-nos um banho e tirará de dentro de nós esse desejo de vingança, o ódio, a maldade, tudo aquilo que nos faz querer prejudicar o nosso irmão. E nós geralmente nos intencionamos a devolver ao outro com a mesma maldade. Se uma pessoa às vezes te roubou, às vezes você quer pegar um prego e riscar o carro da pessoa. Você quer devolver com maldade. Se alguém te deu um tapa, você quer devolver com outro tapa. E sempre as atitudes são direcionadas dessa forma. Agora pegue a palavra de Deus, faça uma reflexão sobre ela para você saber como se posicionar diante de situações que podem fazer com que você perca a sua salvação. Nós não podemos nos envolver com os problemas do mundo direcionados ao desejo da carne. O problema é que nós nos envolvemos. Nós não temos que ter vergonha de reconhecer isso.
Nós geralmente somos tendenciosos a viver as coisas do mundo. Nós queremos ter poder, nós queremos ter dinheiro, nós queremos ter uma vida boa e às vezes isso geralmente é coisa que nos leva ao pecado. Quer ter muito dinheiro? Geralmente quem tem muito dinheiro, não são todas as pessoas, porque alguns são direcionados por Deus, mas geralmente são pessoas corruptas, que às vezes pagam injustamente seus funcionários, às vezes nem pagam seus funcionários, às vezes tiram direitos de funcionários que mereciam ter aquilo, às vezes vendem produtos superfaturados, ou seja, são pessoas desonestas. A desonestidade faz com que nós possamos ter muito dinheiro. Então, ser rico é uma atitude que às vezes pode nos corromper. Ter poder às vezes é a mesma coisa. Às vezes, para você alcançar um cargo de liderança muito alto, você tem que passar por cima das pessoas, fazer fofoca, calúnia, difamar às vezes, pessoas que estão à sua volta concorrendo com você e assim por diante. Na nossa política nós estamos vendo isso a todo momento. As pessoas, para poder ganhar o carinho do povo, têm que difamar o outro candidato para poder alcançar um prestígio diante da sociedade. E, infelizmente não é assim que um cristão deve agir. As pessoas que agem dessa forma, com certeza não têm uma estrutura direcionada ao cristianismo, uma estrutura voltada a esse aprendizado de Deus. Porque se banhassem da palavra de Deus, sentiriam vergonha da sujeira que sairiam delas. No mais, esse é o aprendizado do nosso Salmo responsorial de hoje. Vamos dar agora uma passada no Evangelho de hoje. O nosso Evangelho de hoje vem nos ensinar quais são aqueles que irão alcançar o reino dos céus. E Jesus nos ensina através de uma parábola, a parábola do rei que convidou as pessoas para irem no casamento do seu filho. E a gente sabe muito bem que o rei é uma grande autoridade. E nessa parábola, o rei que é citado é o nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Deus nos convida a todo momento a irmos ao convite dos mandamentos dele, a servir a ele, a estar presente na festa que está sendo preparada para a chegada do reino dos céus, da nossa salvação. Porém, a gente sabe muito bem que muitos vão. Temos igrejas aos montes por aí. Igrejas, tanto as nossas católicas, que são tão conhecidas, quanto as protestantes e outras que nós também conhecemos. Graças a Deus que existem tantas. Porém, grande parte dessas pessoas que estão envolvidas no meio cristão são convidadas a viver o amor de Deus, mas não conseguem, não fazem esforço para poder viver, não buscam viver aquilo que Deus as convida. A palavra às vezes é direcionada a ela dentro de uma missa, dentro de um culto religioso, e ela praticamente não pratica nada daquilo que é direcionado ao aprendizado dessa pessoa. Às vezes a nossa palavra vem nos trazer naquele dia um ensinamento sobre não roubar, mostrando quais as desvantagens de roubar, porque perderemos o reino dos céus, porque é errado, e a pessoa, logo após sair da sua igreja, comete um roubo. A pessoa não aprende nada com isso. É como se fosse convidada para estar no reino do céu, mas não quer estar lá. Negasse o convite dentro da casa do Senhor. E nós, muitas vezes, fazemos isso. Nós temos esse convite, estamos na casa de Deus, estamos vivendo os aprendizados de Deus, mas não praticamos aquilo que estamos aprendendo. E às vezes é mais perigoso ainda saber, porque você será julgado por aquilo que você sabe. Se você sabe que cobiçar a mulher do próximo é pecado, então você será julgado por isso, porque você sabe que é errado. É uma regra que pertence às leis de Deus. Mas aquele que não sabe, habitualmente não será julgado por isso. Porém, são raríssimos os casos de pessoas que sabem que você mexer ou se envolver com a mulher do próximo é pecado. São raros os casos. Mas é claro que existem pessoas que não sabem disso. Vou dar exemplos de coisas que às vezes as pessoas não sabem. Um exemplo é, se você está vivendo um pecado, não está comungando do amor de Deus, está vivendo uma vida
errada, desregrada, você não pode comungar. Porém, algumas pessoas não sabem disso. Às vezes não fizeram uma crisma ou não têm um bom aprendizado ou se esqueceram e acabam indo à igreja e comungando naturalmente. É pecado? Se a pessoa não sabe, não é pecado, porque você será julgado pelo seu conhecimento. Então, a partir do momento em que você sabe que é pecado, é melhor que não comungue, é melhor que espere, procure o seu padre, faça a sua confissão para poder voltar a viver a vida de santificação. Cometeu um pecado, peça perdão a Deus e mostre a Deus que você deseja a sua transformação. É claro que você não precisa de deixar de pecar porque você teve às vezes maus pensamentos. Os maus pensamentos todos nós temos, nós sentimos desejo de vingança, desejo de prejudicar as pessoas, somos gananciosos, temos desejo de ter poder na nossa vida. Então isso faz parte do desejo da nossa carne, nós somos tendenciosos a essa coisa. Mas quando sentimos isso, peça perdão a Deus e tente mudar os seus pensamentos e o seu comportamento. Mas agora, se você, por exemplo, é casado e tem um relacionamento extraconjugal com alguém, você esteja até namorando com uma pessoa fora do casamento, você está cometendo um pecado gravíssimo, no qual você não pode comungar. Você tem que abrir mão desse relacionamento extra, procurar a igreja, confessar os seus pecados, pedir perdão a Deus para poder assim voltar a comungar. Esse é um exemplo para que você possa compreender isso. Mas situações banais do nosso dia a dia, você não precisa de parar de comungar. Precisa apenas de pedir perdão a Deus pelos seus erros, reconhecer os seus erros e não ficar repetindo. Mas se repetir, volte a pedir perdão a Deus e passe a ser vigilante nessa área, porque é uma área que você tendenciosamente pode cair em pecados. O exemplo que citei foi de relacionamentos, mas há pessoas que têm problemas em relação à vida financeira, tem outros que têm problemas na vida de liderança e assim por diante. Cada um tem que reconhecer seus problemas, as suas fraquezas, para não cair em pecado. E assim, estar junto com Deus no dia da vinda do seu noivo, que é a igreja, Jesus Cristo, o reino dos céus. Então temos que estar preparados para esse dia. Agora, aquele que se diz que está com Deus, que vai à igreja, mas é um hipócrita de não praticar o amor de Deus, no último dia será negado, será retirado e jogado na escuridão, como é citado na nossa leitura de hoje. Porque o trigo tem que ser separado do joio. Não podem ficar misturados. O mal não pertence ao bem. Então, pessoas hipócritas são pessoas do mal, porque são mentirosos. Deus só quer pessoas sinceras e verdadeiras. Se você é um pecador e é sincero com Deus, chega para Deus e diz: eu sou um pecador, eu reconheço as minhas fraquezas, Deus vê você com muito mais amor e muito mais respeito do que aquele que diz: eu não sou pecador, eu ando retamente, eu sou bom, eu sou uma pessoa íntegra. Não, você não tem que dizer isso, porque todos nós estamos sujeitos ao pecado. Exemplos nós temos uma infinidade na nossa Bíblia. Pedro é um bom exemplo que posso citar. Caminhou com Cristo e negou Cristo 3 vezes. Judas Iscariotes, que é um exemplo que às vezes nós praticamos coisas erradas em relação a Judas. Às vezes queimar, falar mal dele, o condenar, isso não cabe a nós. Cristo o condenou, disse que era melhor que não tivesse nascido, mas isso cabe a Deus julgar, não a nós. Então, se você às vezes tem prática de queimar o boneco de Judas, fazer esse tipo de coisa, pare, porque não cabe a você. Quem nunca errou, atire a primeira pedra. Está aí outro exemplo. Então não fique julgando as pessoas, por mais erradas que elas estejam. Cabe a você apenas praticar o amor de Deus, respeitar, buscar fazer reflexões e principalmente amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Vamos passar agora para os comentários do vídeo de ontem. Agora são
10 horas e 26 minutos, nós vamos começar os comentários do vídeo de ontem com o da Odete Sobral, que nos mandou: bom dia, missionário e todos do canal. A paz de Cristo esteja com todos nós. Gratidão pela reflexão. Minha irmã em Cristo, Doreci Nascimento, como disse o missionário, não se martirize. Há dias em que fazemos ou falamos coisas que não são de nosso coração. Acontece com todos nós. Deus conhece o coração de cada pessoa e você não é diferente. Fique em paz, Deus nos abençoe, a todos nós. Amém. Como eu disse, a Doreci Nascimento, muitas pessoas gostam de você. Você tem que ter essa flexibilidade em compreender que você é pecadora como qualquer um de nós. Você não é pior e nem melhor que ninguém. Você é igual a todos nós, somos sujeitos ao pecado. Porém, o importante é que você reconhece isso, que é a chave fundamental para a gente poder alcançar o reino dos céus. Então a Odete Sobral deu um excelente exemplo aqui, que as pessoas todas são assim, estão todas sujeitas. A própria Odete é sujeita aos pecados. Ela reconhece isso e nos momentos que ela cai em tentação, com certeza ela busca pedir perdão à pessoa que ela cometeu os erros, ela procura fazer uma reflexão daquilo que ela cometeu de errado, procura conhecer quais os procedimentos para fazer certo. É claro que pode cair em tentação de novo? Pode. Todos nós estamos sujeitos. Como havia dito, um exemplo é Pedro, caminhou com Cristo, Cristo mostrou para ele curas, milagres, coisas que nenhum de nós vimos, e ele negou Cristo 3 vezes. Então todos nós estamos sujeitos. O que não podemos fazer é como Judas, que retirou a própria vida porque não soube lidar com esse fato, não soube lidar com a situação de que podemos ser pecadores. Mas fazer como Pedro, que bola para frente e vamos tocar a vida. Vamos tentar ser melhor, tanto que ele foi um dos grandes homens da nossa igreja. Ele é um dos grandes fundadores da nossa igreja. Então, a Odete Sobral foi muito feliz com as suas palavras e a gente direciona ela a você, que é uma pessoa do bem, que a gente gosta muito, e não pare de fazer comentários só porque você fez um comentário em relação a algo que não contextualiza o amor de Deus, ao segundo mandamento, que é amar ao próximo como a ti mesmo. Não se preocupe com isso. A Cláudia Barbosa nos mandou: bom dia, muito bom dia, Cláudia Barbosa. A Doreci, veja que a Doreci mandou comentários, não parou de comentar nos nossos vídeos, a gente fica feliz por isso. Doreci nos mandou: agradeço a todos meus amigos participantes deste canal de oração. Como você pode ver, Doreci, as pessoas gostam de você, as pessoas têm um carinho muito grande pela sua pessoa. Nos mandou também: bom dia, missionário Wagner e todos os meus amigos de oração. Muita luz, que assim seja, Doreci, que a paz esteja contigo. A Astéria Maria nos mandou: olá, boa noite, missionário Wagner, bela reflexão, que maravilha do Senhor, amém. O Senhor esteja convosco. Eu, José Antelmo, esposo da Astéria Maria, vamos rezar e pedir oração pela nossa saúde e pela paz do mundo e pelo fim dessa pandemia. Amém, amém. Nós estamos realmente precisando de muita paz e saúde, principalmente nesse momento em que nós estamos vivendo. Nós percebemos aí, através dessa pandemia, que o mundo está doente, que ele precisa de ajuda. E em relação à paz, nós vemos aí os conflitos que estão acontecendo. As pessoas hoje estão brigando por motivos banais, às vezes pelo óbvio, causando desrespeito com seu irmão de forma extremamente agressiva. Então estamos sim precisando de muita saúde e muita paz. E peço a todos que estão assistindo o nosso vídeo que possa colocar em suas orações hoje saúde e paz. A Márcia Souza nos mandou: boa noite, missionário, obrigado. Que assim seja, Márcia Souza, que a paz esteja contigo. Esses foram os comentários do vídeo de ontem. Espero que tenham gostado da nossa reflexão de hoje e que a paz do Senhor esteja com cada um de vós.